Eu vou começar com a Clarice Oliveira, porque ela trouxe essa análise agora há pouco nos nossos highlights aqui do julgamento. Os advogados avançando sobre o mérito já. Clarissa, qual é a estratégia por trás disso? É antecipar um processo de defesa? Muito boa tarde para você, Uribe, para a Tainá, para os meus colegas aqui, para todo mundo que está com a gente acompanhando esse julgamento. Eu que estou aqui desde manhãzinha, já no live, desde o começo, monitorando aí essas declarações, as falas, as exposições, tanto da acusação quanto das defesas. Uribe, cumpriu-se ali o que era esperado, né? Quando a gente olha para o posicionamento dos acusadores, da Procuradoria-Geral da República, veio sim muito sólida essa narrativa de que houve uma tentativa de golpe de Estado. A palavra golpe, inclusive, veio muito forte em muitas menções no depoimento do Procurador-Geral Paulo Gonet, e isso, claro, naturalmente também acabou provocando a reação das defesas. O que a gente viu acontecer no posicionamento dos advogados? Em grande parte, um avanço sobre o mérito dessa denúncia, justamente para ter alguma esperança aí de esvaziar, em certa medida, as acusações que são feitas contra todos esses agentes políticos. Um ponto específico que me chamou bastante atenção, Uribe, é que ali nas defesas, em especial de Jair Bolsonaro e de Walter Souza Braga Neto, veio muito forte esse argumento da falta de acesso a documentos. Isso também já vinha sendo levantado nos bastidores pelos advogados dessas duas partes, que eles pretendiam utilizar isso para tentar pedir de alguma forma a nulidade das acusações contra os seus clientes. Qual que é o argumento aí? Olha, tudo bem, de fato, a gente acabou tendo acesso ao que estava na denúncia. Só que nem tudo que está na denúncia é o contexto do que aconteceu naquele momento. Temos aí o Bolsonaro saindo, gente, então vou deixar vocês trazerem essa informação aí para a nossa equipe. É ao vivo. Tiago, essa imagem é ao vivo do Bolsonaro? Não é, Clarissa. Pode seguir, até porque Marina Demore, nosso braço direito nessa cobertura, nossa super repórter está lá, ela disse que o Bolsonaro saiu pela garagem. Essa é aquela imagem recuperada do início dele chegando no Supremo. Pode seguir, Clarissa. Bom. Então, deixa eu seguir aqui com a minha avaliação. As defesas de Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, como eu estava falando, trabalharam muito em cima dessa questão do acesso a documentos. Tiveram acesso às denúncias, isso foi sendo feito ao longo desse processo, a argumentação de que, estava sendo negado amplo direito de defesa a esses acusados, mas nesse caso eles dizem, olha, tudo bem, eu tenho as mensagens escolhidas pela Polícia Federal ou pelo Supremo Tribunal Federal, ou pela PGR na sua argumentação, e não tenho o contexto dessas mensagens, por exemplo, de telefone celular. Isso está aparecendo com muita força também nos bastidores na estratégia de defesa de alguns desses acusados. Então, é algo que a gente pode ver com mais frequência também daqui para frente nas próximas etapas desse caso, considerando que a gente espera que essa denúncia seja de fato aceita. A respeito da ida de Jair Bolsonaro ao julgamento, ela tem também uma simbologia importante aí para criar um fato em torno de Bolsonaro. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar nas últimas 24 horas aí as declarações de Bolsonaro a respeito da perspectiva desse julgamento de hoje. Ele, por exemplo, deu uma entrevista para um podcast ontem, também falou na chegada hoje ao Supremo Tribunal Federal, e o que a gente viu foi um Jair Bolsonaro muito mais manso, muito mais ameno, não tinha aquele tom combativo daquele Jair Bolsonaro que gritava e mobilizava multidões em ataques ao Supremo Tribunal Federal. Não foi isso que a gente viu. E isso é parte de um plano, de comunicação. Inclusive, ninguém daria muita bola se Jair Bolsonaro naturalmente aparecesse lá para acompanhar esse julgamento de hoje. Mas como toda a equipe dele difundiu a ideia de que ele não ia assistir de jeito nenhum, a hora que ele aparece é a notícia. Então, tem um jogo de desinformação para criar fato, criar atenção em cima de Jair Bolsonaro para que ele apareça como vítima. Então, a gente tem aí um reforço daquela tese da perseguição política, que é um dos pontos centrais da defesa de Jair Bolsonaro. Luísa, eu queria aproveitar até do seu conhecimento e experiência sobre esses julgamentos no Supremo para organizar a coisa aqui, a nossa audiência entender o que aconteceu até agora e o que vai acontecer no retorno do intervalo, que pode se estender pelos próximos dias. O mérito, então, ele vai ser analisado ainda hoje, ou seja, o conteúdo dessa denúncia, os ministros decidem
ainda hoje ou amanhã, né, já que tem mais de um dia reservado para esse julgamento, se acatam ou não a denúncia da PGR, Luísa? Oi, Tainá, oi, Uribe, Pedro, Clarissa, Yuri, Pita também na tela. Uma boa tarde para vocês e todos que estão conosco. Bem-vindo, aliás, Yuri Pita, aqui em nome do nosso Bastidores. Tainá, o ritmo está seguindo o que havia sido planejado ali pelo Supremo Tribunal Federal, né? Dedicar essa primeira sessão da manhã à leitura do relatório, uma leitura bastante breve, dando aí seguimento, né, esse ritmo ágil que tem sido adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação a esse processo sobre o golpe de Estado. Depois foram abertos os 30 minutos para que o Procurador-Geral Paulo Gonet pudesse defender ali o recebimento da denúncia, né, defender que os acusados sejam tornados réus. Gonet também não poupou o uso da palavra golpe, foi bastante incisivo ali na sua manifestação, e depois foram abertos os 15 minutos que cada advogado teve para contestar a denúncia e também, como disse a Clarissa, já acabar entrando um pouco, não só nas questões processuais, mas também no mérito da acusação, né? Uma tentativa, obviamente, dos advogados de tentar desvincular os seus clientes dessa articulação golpista que foi identificada primeiro pela Polícia Federal e depois denunciada, né, pela Procuradoria-Geral da República. Agora, quando voltar a sessão, Tainá e Uribe, às 14 horas, já é esperado que o primeiro passo seja o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. Esse voto deve ser, obviamente, mais extenso do que a leitura do relatório. É um voto em que ele vai verificar, primeiro, as questões técnicas da denúncia, se a denúncia ela atende ali aos requisitos previstos na lei, se ela coloca ali os indícios de autoria dos crimes e de materialidade dos crimes, como golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, como indícios suficientes para a abertura da ação penal, e também o que ele vê ali de elementos que ele vai identificar se justificam, né, a abertura de uma ação penal contra esses acusados. Num primeiro momento, Tainá, é esperado que os ministros façam uma rodada de votação sobre essas questões preliminares que foram suscitadas pelas defesas, né, e até várias delas falam, por exemplo, sobre a incompetência do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão do document dump, né, que é essa questão que as defesas colocam como um volume muito extenso de páginas informações colocadas ali de maneira bastante desorganizada, sem uma metodologia que facilite o trabalho da defesa. Segundo os advogados, isso prejudica, né, acaba tornando inviável que a defesa analise cada ponto dessas 80 mil páginas para poder defender os seus clientes. Outro ponto que eles citaram muito foi o que a Clarissa também vinha dizendo, da questão da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Falam que a delação não respeitou o princípio da voluntariedade, que é um dos requisitos, né, para a homologação de um acordo de colaboração desse tipo. Então, primeiro devem ser votados, né, esses aspectos preliminares. Se esses aspectos preliminares tivesse a expectativa de que fossem aceitos, né, de que fossem ter um provimento, digamos assim, por parte da primeira turma, o mérito da denúncia nem seria julgado, né? Mas como não é a tendência pela rejeição desses pedidos preliminares, então aí vai haver depois uma segunda rodada de votos, pelo menos é o panorama que se desenha até o momento. Claro que tudo pode mudar na hora que o julgamento for retomado, né? A depender do ritmo ali, da dinâmica dos acontecimentos. Aí depois abre uma segunda rodada de votação para aí sim analisar o mérito da denúncia, se de fato ela deve ou não ser recebida, e aí, como a gente tem dito também, com uma clara tendência aí de unanimidade para que todos os acusados sejam sim tornados réus. O nosso produtor, o João Rosa, está no Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro saiu pela garagem, não quis falar, mas se posicionará ao fim da sessão de hoje. Ele foi a uma churrascaria junto com aliados. Mas o Luciano Zucco, que é o líder da oposição, falou rapidamente com a CNN Brasil. Resumindo o que disse o líder da oposição, que o delator Mauro Cid estava ameaçado quando fez a delação premiada, que Jair Bolsonaro voltará na parte da tarde para acompanhar o julgamento, porque, segundo ele, quem não deve não teme.
Luciano Zucco disse que acredita na justiça e que precisam provar que Jair Bolsonaro é culpado. O ex-presidente conversou com seus aliados durante o julgamento, está tranquilo, segundo o líder da oposição, e acha que fica fragilizada a votação pela primeira turma. É como ele queria que fosse no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas há precedentes para que esse tipo de julgamento ocorra assim na primeira turma. E mais, quer deixar claro também que a partir da volta de Hugo Mota do Japão, o presidente da Câmara dos Deputados, eles, a oposição e o PL, apresentarão então assinaturas para que o projeto da anistia seja pautado em plenário, sem passar por uma comissão especial. Agora sim, Yuri Pita, nosso âncora do 360, que veio nos ajudar a fazer essa rodada de análise do intervalo. Yuri, conta pra gente, pela estratégia que você observou, como os advogados se dividiram em fazer críticas ao delator Mauro Cid, a delação premiada, mas há paralelos com o julgamento do Mensalão? Uribe, muito boa tarde para você, para a Tainá, meus colegas aqui na tela e para quem está com a gente aqui no Bastidores. Acho que dá para pegar 2 pontos. Luísa e Clarissa falaram bastante a respeito de como algumas das principais defesas tentaram desqualificar a delação de Mauro Cid, algo que vem se estendendo já desde que a denúncia de Paulo Gonet e antes mesmo, quando o inquérito da Polícia Federal estava em curso e quando veio à tona o indiciamento dessas figuras, do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos seus ex-ministros, entre outros, quanto se buscou desqualificar a delação de Mauro Cid, se ela teria validade processual. Mas fato é que a gente viu outras defesas nesta rápida sustentação de hoje, cada defesa com 15 minutos, usarem justamente informações da delação de Mauro Cid para fazer a defesa dos seus clientes. Isso foi visto pelo advogado de Augusto Heleno, por exemplo, do próprio advogado do almirante Almir Garnier. Ou seja, a delação de Mauro Cid, ela é contestada por alguns dos principais denunciados deste momento, a começar pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e se tornou também não só um argumento jurídico, mas principalmente político, como você mencionou pela fala do líder da oposição, o deputado o tenente-coronel Luciano Zucco. E aí, quais são a grande questão quando se mistura uma discussão jurídica, um processo jurídico como esse que a gente está acompanhando em tempo real, com a atenção de toda a política brasileira e da sociedade brasileira, por que não dizer assim, mas ela tem seus impactos políticos e daí esse paralelo com o Mensalão. É inegável que a forma como o Supremo Tribunal Federal lá atrás, em 2012, quase 13 anos atrás, um julgamento que começou no segundo semestre de 2012, lidou com o processo do Mensalão, uma denúncia que envolvia quase cerca de 40 pessoas e que todos os denunciados foram julgados de forma simultânea, a forma como está sendo lidado agora pela primeira turma, não por todos os 11 ministros do Supremo, por uma turma composta por 5 ministros e por ter sido uma denúncia dividida em núcleos. A gente está vendo apenas o primeiro de 4 núcleos divididos pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, serem apreciados e eventualmente se tornarem réus a partir desta denúncia, com esse núcleo de 8 pessoas. Jair Bolsonaro, alguns dos seus ex-ministros, como Walter Braga Neto, Augusto Heleno, que eu já mencionei, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres. A grande questão é que lá houve esse julgamento da denúncia, quando ela se tornou uma ação penal e o mérito, de forma conjunta. E o advogado de Augusto Heleno foi um dos que questionou, foi o que questionou primeiro este fatiamento da denúncia em núcleos. Por quê? Porque a depender de como se comportem na divisão da análise desses núcleos, o que é considerado um fato ou considerado ali um elemento suficiente para levar uma condenação, eventualmente poderia não ter a mesma análise futuramente nos outros núcleos. Dito isso, o fato é que o Supremo Tribunal Federal adotou uma postura diferente, até porque o seu regimento mudou de lá para cá, nesse intervalo de mais de uma década entre o que foi o julgamento do Mensalão e agora a análise dessa denúncia e muito provavelmente a transformação em uma ação penal que vai ser julgada, ter o seu mérito julgado até o fim do ano, está tudo dentro das regras. A grande questão é que, sim, vai haver um questionamento não só jurídico, mas principalmente político, de como essas regras de conduta, de como o Supremo analisa casos assim, mudou ao longo desse tempo. Uribe e Tainá.
Obrigada pela análise, Yuri. Fica com a gente mais um pouquinho. Deixa eu jogar a bola para o Pedro Venceslau para a gente trazer o destaque de pessoas que estavam ali na plateia. Chamou a atenção familiares de parentes de presos políticos do golpe de 64, dentre eles filho e neto do Vladimir Herzog, que sentaram-se na primeira fila. Quem mais que você conseguiu reconhecer? E qual é a estratégia por trás da presença dessas pessoas? Foram convidados pelo Supremo, quiseram participar? Quais são os argumentos, Pedro? Qual é o recado que eles dão participando do julgamento da denúncia de Bolsonaro? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos os colegas. Eu conversei com o Rogério Sotile, que foi secretário especial de Direitos Humanos na gestão Dilma Rousseff e hoje é o diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Então ele contou que o filho e o neto de Vladimir Herzog, respectivamente Lucas e Ivo Herzog, foram para o julgamento, se credenciaram, estão acompanhando, inclusive, segundo me contou o Sotile, estão sentados próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, a apenas 8 cadeiras do ex-presidente. E eles foram para passar uma mensagem de uma efeméride, porque esse ano faz 50 anos do assassinato de Vladimir Herzog nas dependências do DOI-CODE em São Paulo durante o regime militar. Tem outros parentes de mortos e desaparecidos durante a ditadura militar que também fizeram questão de acompanhar esse julgamento, até para passar uma mensagem de que a anistia que foi aprovada depois da ditadura militar não tem nada a ver com esse movimento de anistia que está sendo encampado pela direita no Congresso Nacional. Também está presente, acompanhando ali no STF o julgamento, o ex-ministro de Direitos Humanos, pelo que eu apurei, Paulo Vanucci, e também a Hildegard Angel, que é irmã de Stuart Angel, que foi assassinado durante a ditadura militar, e filha da Zuzu Angel, estilista que também encampou uma grande campanha contra o regime militar e pelo reconhecimento dos mortos e desaparecidos. De certa forma, a participação desses personagens no julgamento faz um contraponto à presença ali de Jair Bolsonaro e também de seus aliados que estão na primeira fila, acompanhando nas primeiras filas o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Pedro. Obrigado ao nosso time de análise. Eu convido para fazer parte da nossa banca aqui jurídica para analisar essa primeira fase do julgamento uma professora de Direito Penal, a Luciana Ferreira, que atua na Fundação Getúlio Vargas, na FGV. Luísa, muito obrigado pela presença. Eu assisti hoje de manhã você no Live CNN, dando um baile de informação jurídica para a gente. E eu gostaria de começar a sua análise aqui no Bastidores CNN, perguntando principalmente sobre a denúncia de Paulo Gonet. De que maneira a senhora avalia que ajudou a chegar no ponto que chegamos aqui da denúncia? Um recorte histórico de toda a possibilidade de ter havido um plano golpista no país. Boa tarde, Uribe. Boa tarde a todas, a todos. Olha, Uribe, uma coisa muito interessante de a gente assistir essas sustentações orais, a gente conseguir ver qual é o destaque que vai ser dado, tanto por acusação quanto por defesas. Embora a denúncia já tivesse ali colocada no papel, são mais de 250 páginas, e hoje a gente viu o Gonet, Procurador-Geral da República, destacando o que ele acha mais importante de todo esse grande documento que é a denúncia. E o que foi interessante nessa denúncia foi ver como ele articula os atos ali de julho de 2021, então as lives, eventualmente aquelas reuniões, as reuniões com os ministros, aquela reunião com os embaixadores, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, buscavam descredibilizar as urnas, o sistema de votação, o TSE e as instituições, com os atos, finalmente, ele culminando nos atos de 8 de janeiro, com o presidente Lula já eleito. E esse link é muito importante. Agora eu vou explicar um pouco a questão técnica do porquê que eles fizeram isso, porquê que a acusação se importou muito em estabelecer esta relação, porque os crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado de Direito são crimes que são praticados mediante violência ou grave ameaça. E os atos violentos estão ali em 8 de janeiro e também no punhal verde e amarelo. Então, o Gonet tentou ali fazer esse link muito forte desses atos desde julho de 2021
aos atos com violência ou grave ameaça. Por quê? Porque sem grave ameaça ou violência, não é possível imputar, por exemplo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro esses crimes que são os crimes mais graves imputados na denúncia, que são os crimes daquele artigo 359 do Código Penal contra o Estado Democrático de Direito. Outra coisa interessante que surgiu ali no julgamento, também do ponto de vista agora das sustentações orais da defesa, portanto, são esses destaques tanto de parte dos investigados, de tentar se distanciar dos fatos, em momento algum, veja, isso é muito interessante, eles minimizaram a importância ou a gravidade dos fatos, mas tentaram ali, alguns deles, se distanciar desses fatos de 8 de janeiro, desses fatos praticados com violência ou grave ameaça. E, de outro lado, a estratégia da defesa de Jair Bolsonaro e de Braga Neto de destacar as questões processuais que já foram levantadas aqui. Então, o acesso a toda a documentação coletada ali nas buscas e apreensão e também um destaque muito forte para problemas na delação do Mauro Cid. Agora, professora, muito interessante esse apontamento que você faz, né, sobre o que foi destacado agora pela defesa, nesse sentido de tentar distanciar esses acusados, denunciados sobre o fato em si, né? Não é que eles estão minimizando a importância, né, do que foi essa tentativa de golpe, mas cada um, de uma forma ou de outra, trazendo elementos para distanciar o seu respectivo, aquele que está sendo defendido. Interessante esse apontamento, professora, mas eu queria me debruçar um pouco mais sobre a insistência das defesas em relação a isso que a senhora cita também. Documento que não chegou na integralidade, segundo quase todos os advogados reclamam sobre isso, né? A prática do dumping, né, que é apresentar um volume muito alto de documentação e aí que eles não tiveram, segundo os advogados, tempo hábil para se debruçar sobre tudo, recortes que foram feitos, inclusive da delação, foi pedida a integralidade das mensagens, dos áudios do Mauro Cid, e, segundo a defesa, isso não foi entregue, e a tentativa de descredibilizar, inclusive, a colaboração, sob argumento de que, como teve parte da delação vazada, a imprensa ela não deveria ter sido mantida. Insistir em todos esses argumentos, que não é novidade, né? A gente já vem ouvindo os advogados falar sobre isso anteriormente, logo quando a denúncia foi apresentada. A insistência sobre esses argumentos pode levar a defesa dessas pessoas envolvidas na trama golpista a conseguir algo, a avançar em algo quando do julgamento do mérito, na sua avaliação? Na minha avaliação sobre esses argumentos processuais, que, né, todo mundo já está dizendo aqui, provavelmente serão superados até agora na sessão da tarde, é a de que a defesa sempre vai buscar insistir na questão das regras processuais, porque embora ela naquele momento não passe ou o que foi dito ali seja superado naquele momento, dependendo em outro momento político, essa questão pode voltar. É muito do que a gente viu acontecer, inclusive, na Lava Jato. Então, muitos dos argumentos que estavam sendo ditos pela defesa há muito tempo sobre violações de regra de processo, inclusive cerceamento de defesa, questões de competência, não foram acatadas por muito tempo e aí foram acatadas depois. Então, na minha visão, a defesa faz isso porque você tem que falar, isso é até uma regra processual, a gente tem que falar tudo naquele momento em que o problema surge. Então, se tem uma nulidade, ela tem que ser apontada desde logo, até para que não seja argumentado lá no final, você esperou o processo correr até o final para apontar a nulidade? Então, eles apontam agora, ainda que não tenham talvez muita esperança de que isso seja acatado neste momento, mas para que fique registrado, eventualmente para um momento posterior em que o ambiente político seja outro. Professora, juridicamente, claro, as estratégias da defesa podem ir por vários caminhos, mas eu gostaria de ouvi-la na questão jurídica em si. Faz sentido dois pedidos da defesa? Um deles, a suspeição, por exemplo, de Alexandre de Moraes, que era alvo do punhal verde e amarelo, até de um plano de assassinato. E segundo, faz sentido um julgamento do mérito na primeira turma e não no plenário do Supremo Tribunal Federal? Ambos os argumentos são fortes e fazem sentido.
A questão de uma pessoa que é vítima julgar o seu próprio caso é problemática, embora consiga ver também o lado do Supremo Tribunal Federal disso tudo, de que eventualmente você teria uma possibilidade de gerar suspeição em relação a cada um dos ministros e dessa forma inviabilizar o julgamento pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Isso é um caso muito sui generis, né, em que a gente tem presidente sendo acusado de tentar, inclusive, participar de uma organização criminosa com vítimas que seriam ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas faz sentido a alegação, sim. A ideia de imparcialidade é muito forte no processo penal e a ideia de que a pessoa pode estar envolvida nos próprios fatos que ela está julgando é problemática. A alegação também das defesas, de que este era um caso que deveria ser julgado pelo plenário, ela tem fundamento. Por quê? Porque embora o regimento do Supremo Tribunal Federal tenha mudado essa regra, né, em 2023 e diga que as ações penais originárias devem ser julgadas pelas turmas, há a possibilidade de destaque em determinados casos. E o ponto da defesa de que esse é um caso excepcional é um argumento forte. Agora, de outro lado, existe também um argumento que justamente por ser este um caso complexo, excepcional, ele deve seguir ali as regras de todos os outros casos, para não se dizer, no final das contas, que esse foi um caso que foi julgado por exceção. Então vejam como quase tudo no direito existem dois lados, mas há força nos dois argumentos, embora a previsão de todos seja de que eles não serão acatados, inclusive a questão do julgamento pelo plenário já foi decidida, embora as defesas tenham insistido, algumas defesas tenham insistido nisso agora hoje na parte da manhã.